Boa noite. Jesus Cristo mudou sua vida? Ele mudou só na sua formação de semana. Mudou a sua parte da noite, mudou o seu domingo, porque antes você ficava em casa, você veio do culto. Ele mudou mudado, ou ele mudou mais ou menos? E aí não estou falando dele, estou falando de mim com você. Por quanto tempo ele mudou? Faz quanto tempo que ele mudou? Faz quanto tempo que ele deixou de mudar? Gostei que a Paulinha veio. Eu sempre gosto que a Paulinha veio. Gosto da Paulinha. Faz muito tempo que eu gosto da Paulinha, né? Mas gostei que ela veio hoje, porque da última vez que eu estive aqui, Paulinha, perdi 6 quilos. Faz uns 3 semanas que eu estive aqui. E começou a ano para cá, foram 10. A Paulinha me conhece mais tempo também. Ela sabe que eu era bem mais magro que isso. Minha mãe fala que eu era bonito quando eu era mais novo. E deixa eu te falar, eu gostaria de chegar um pouco próximo daquilo que eu era antes. Só que eu estou falando de peso só. Mas eu não gostaria de chegar próximo daquilo que eu era antes de Cristo. Sabe por quê? Vocês já ouviram, a maioria, que a grande maioria disso já viu aquele desenho ou filme do Incrível Hulk? Antes dele se transformar, o rapaz da personagem, não lembro o nome dele, mas antes daquele cientista se transformar no Hulk, ele dá alguns sinais, não dá? Antes dele mostrar aquele monstro, ele não dá alguns sinais. Vai ficando nervoso, o olho dele vai andando de boa. Ele mostra alguns sinais que estão dizendo para ele que aquele monstro vai aparecer. Jesus Cristo mudou a minha vida várias vezes. Mas de vez em quando eu começo a perceber na minha vida alguns sinais de que aquele monstro que eu tenho dentro de mim, corrompido pelo pecado, ele está a fim de aparecer. Eu não sei se é só comigo que isso acontece. Talvez isso aconteça com você. Quando nós cantamos que Jesus Cristo mudou o meu viver, na verdade ele tem mudado o nosso viver. Porque a mudança final não é aqui. De vez em quando eu noto alguns sinais daquele monstro querendo aparecer na minha vida, sabia? E posso contar uma coisa para vocês? A minha carne gosta muito dele. Muito. A minha carne deseja ele. O monstro do pecado. O monstro que eu sou, longe de Cristo. Longe de Cristo, eu sou capaz de fazer qualquer besteira, qualquer bobagem. Eu sou capaz de fazer sofrer a mim, quem está perto de mim. Eu sou capaz de enganar a mim, quem está perto de mim. Esse é o meu monstro do pecado. Eu estou dizendo isso, gente, porque nós cantamos que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Foi para isso que ele veio mesmo. Para mudar o meu viver e o seu. E conforme a gente vai lendo o Evangelho de Marcos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo mudando a vida das pessoas. Mudando a vida das pessoas. Mas até que ponto?
Mudando em quê? E para quê? No domingo passado, foi o Ulisses que deu a mensagem. Nós vimos o Senhor Jesus mudando a vida de um homem ali na sinagoga. Um homem que estava possuído de espíritos imundos. E o Senhor Jesus repreende os espíritos e transforma a vida daquele homem. Nós vamos ver hoje o Senhor Jesus Cristo tendo contato com mais pessoas e transformando a vida dessas pessoas. Mas eu gostaria que no final da nossa conversa de hoje, a grande transformação, ou o repensar da transformação, fosse na minha vida e na sua. Se, por acaso, na sua vida, você percebe alguns sinais do monstro do pecado querendo voltar, essa conversa hoje é comigo e com você. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. E o pecado, desde a primeira vez que ele aconteceu, desde o Éden, ele se apresenta muito bom, muito gostoso, muito prazeroso. Mas quão doloroso ele é depois da sua consumação. Nunca se esqueça disso quando os sinais do monstro do pecado quiserem aparecer de novo na minha vida e na sua. Marcos capítulo 1, versículo 29. O Senhor Jesus vai na casa de Pedro e André, e ele cura primeiro a sogra de Pedro. Então vamos ler esse texto. Logo que saíram da sinagoga, Jesus tinha acabado de libertar o homem dos demônios ali na sinagoga, né? Então logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, Simão Pedro, né? A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Nós acabamos de ver Jesus servindo no lugar de adoração, a sinagoga. E agora nós vemos o Senhor Jesus mostrando a sua área de atuação não apenas no lugar específico para buscar a Deus, no lugar específico de adoração, mas ele começa a mostrar que não existe um lugar específico aonde Deus derrama a sua graça, aonde Deus ouve as pessoas e aonde Deus se manifesta. Mas agora ele começa a mostrar, e a partir de agora ele começa a mostrar que Deus, ele se manifesta em todos os lugares. Em todos os lugares. E o primeiro lugar fora do templo de adoração, da sinagoga, onde Deus vai se manifestar Salvador, é na casa de Simão e André. Simão Pedro e André. Isso segundo o Evangelho de Marcos. E quando Jesus chega lá, disseram para ele que a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Ainda não aconteceu no Evangelho de Marcos nenhuma cura. Ainda não aconteceu. Eu não sei se já tinha acontecido, mas no Evangelho de Marcos, escrevendo o Evangelho, ainda não tinha acontecido. E os homens disseram para Jesus: a sogra do Pedro está doente. E aí eu imagino Pedro chegando para o Senhor Jesus dizendo assim: Senhor, que ela descanse em paz. Não, estou brincando. Mentira, não, só o texto, não. Que isso? Nossa, longe de pensar isso de sogra. Mas Jesus fica sabendo que ela está doente. E assim, sabe o que eu imagino? Se a fama de Jesus já fosse conhecida, do grande curador,
Eu imagino que as pessoas, ao ouvirem falar que Jesus estava vindo para a sogra do Pedro, já iam pegar a sogra dele e correr com ela no caminho, sabe aquela coisa? Aquele desespero pela cura. Mas não foi isso que aconteceu. E Jesus foi até a presença dessa pessoa, da sogra de Pedro. E ele então se aproximou dela, porque talvez esse ministério dele ainda fosse desconhecido pelas pessoas. Essa capacidade dele de não apenas expulsar demônios, mas também de curar. E aí ele se aproxima e sabe, gente, eu fico pensando se eu e você tivéssemos a oportunidade de ter esse poder realmente nas nossas mãos, de curar assim as pessoas. Hoje, por exemplo, se nós soubéssemos que por 15 minutos nós íamos ter esse poder disponível nas nossas mãos, você imagina o tamanho do estardalhaço que você ia fazer? Já pensou? Nossos amigos médicos e estudantes de medicina que estão aqui, já pensou se você recebesse uma carta dizendo assim, ó, por 15 minutos da sua vida, quem chegar na sua frente você vai curar, não importa o que tenha. Você já pensou o tamanho do marketing? Seja ele beneficente, seja ele para ganhar dinheiro, mas assim, pelo que a gente imagina, não estou falando de irmãos, que os irmãos não fariam isso, mas estou dizendo lá fora, o que faria, o que se faria lá fora. Imagina, por muito menos, o pessoal faz isso. Aliás, hoje é ainda mais febre. Febre é um negócio fácil de curar. Quer ver? Febre, dor de cabeça. Quer ver? Nossa, eu cheguei aqui, estava com dor de cabeça, passou uma dor de cabeça, mas ninguém viu a dor de cabeça. Vai, tá bom, foi fácil de curar. Hoje o pessoal faz estardalhaço por muito menos. E aí o Senhor Jesus, ele pega na mão daquela mulher, ele só pega na mão dela. Ele só pegou na mão dela. Ele não ficou chamando, chama a vizinhança lá, chama todo mundo, vem ver o que eu vou fazer aqui, ó. Ele só pegou na mão dela e falou, querida, pode levantar. Ela se levantou e como se nada tivesse acontecido, porque ela estava curada da febre. Olha coisa ruim que é febre. Febre é ruim, corpo ruim. Eu ando tendo mais febre, viu, mãe? Estamos pegando mais gripe. Os meus filhinhos pegam gripe, eu pego dentro, aquela coisa. Eu ando tendo mais. É ruim. E de repente a mulher se levantou como se nada tivesse acontecido e começa a servi-los. E não tem um Instagram, um story do negócio que aconteceu, sabe, um impulsionamento. Não tem nada disso aí, não tem pirotecnia. Porque não era para isso. Não era para isso. A cura dela foi imediata, gente. Aquela mulher se levantou, não teve negociação. Não teve aquela assim, ó, você tem fé? Se você tem fé, levante-se daí. Se você não levantar, você não tem fé. Aí é fácil. Se curou, eu te curei. Se você não curou, outra pessoa que você não tem fé. Tenha dó da gente, né? Tenha dó dos meus ouvidos, né? A cura foi imediata. Não houve negociação. Jesus a convidou. Não houve, ó, se você prometer que você vai fazer tal coisa, aí eu vou te curar. Se você prometer que na hora que você levantar você vai servir a gente, eu te curo. Não teve isso. Assim como nós também não tivemos essa condição diante do Senhor, nós fomos curados. Nós fomos escolhidos e curados. Não teve uma troca. E quando aquela mulher se levanta, ela imediatamente passa a servi-los, inclusive ao Senhor. E sabe, servir ao Senhor é uma prática exclusiva aos que são dele. O que mostra para mim e para você, para nós, que essa mulher foi curada não só da sua febre. Isso é o que é mais impressionante. Ela foi curada da sua doença espiritual chamada pecado, daquilo que a levava para a condenação eterna, longe de Deus.
Mas quando ela foi curada e ela enxergou quem é que estava diante dela, ela passou a servir e servir a todos que estavam ali. E isso é tão importante que uma vez no caminho vão os discípulos, depois da discussão deles entre eles de quem era o maior, quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim: o maior dentre vocês é aquele que mais serve. Olha a grandeza dessa mulher. Mas não por ela, porque o estado dela era febril. Ela não tinha condição nenhuma de servir ao Senhor. E sem exigências. O Senhor só a pegou pela mão e a transformou. E no próximo culto, essa mulher pôde cantar Jesus Cristo mudou o meu dia. Não só meu estado febril, mas o meu coração e a minha condição espiritual. Só serve ao próximo aquele que reconhece o valor do próximo. E reconhece no próximo um valor mais alto que o seu próprio. Foi isso que aquela mulher fez. Não só Jesus, mas aqueles que estavam com ele também, que se tornariam seus irmãos. Que impressionante a transformação que Jesus causou naquela mulher. E qual foi o marketing de divulgação? Ele apenas a pegou pela mão. Querido, essa mesma mão do Senhor Jesus está estendida até hoje. Até hoje. Para mim e para você. Seja aqui, seja na sua casa, seja onde você precisar. Essa mão que não vai te cobrar. Não agora. Essa mão que não vai te pedir coisas em troca. Essa mão que só quer te curar da sua doença física, dos seus relacionamentos, mas principalmente do teu espírito. Ele está estendido ainda hoje. Sabe, demorou pouco tempo para que as pessoas soubessem dessa notícia, da mão do Senhor estendida. Demorou pouco tempo. A sogra de Pedro nunca procurou Jesus. Não foi ela que procurou por ele. Mas quando a cidade de Cafarnaum ficou sabendo, a cidade procurou por ele. Procurou pela mão curada. Eu não posso aqui dizer que as pessoas que procuraram por Jesus naquela noite realmente queriam uma transformação espiritual de suas vidas. Eu não posso dizer isso. Não sei nem se elas sabiam disso. Mas por algum motivo elas procuraram Jesus. E eu fico imaginando o Senhor Jesus, o tempo todo que ele teve conosco aqui, ele nunca deixou de ser Deus. Ninguém tem dúvida disso. E o Senhor Jesus estava presente na criação de tudo, do universo. Foi ele que criou, através dele todas as coisas foram criadas. E ele criou tudo perfeito. Sabe o que eu fico pensando? O Senhor Jesus sentado na porta da casa de Pedro, vendo uma multidão de doentes e endemoniados chegando. Não foi assim que ele criou aquelas pessoas. Não foi assim que ele criou o homem. Não foi assim que ele criou a natureza.
Imagina o tanto que deve ter doído para o Deus encarnado ver tão de perto o que a maldição trouxe da sua criação. Você já tinha pensado nisso? O Deus que tanto nos ama, que veio até nós, ver tão de perto todo o pecado foi capaz de fazer em nós. Seja no nosso físico ou no nosso espírito. As pessoas que procuravam por Jesus não sabiam o que ele era. Ainda não. Elas ainda não sabiam. Os demônios sabiam. Tanto que eles gritavam, né? Tu és o Filho de Deus, tu és o Santo de Deus. E Jesus ainda repreendia e mandava ficar quieto, não deixava. Mas as pessoas ainda não sabiam. Ele repreendia porque essa era uma mensagem que ele estava aqui para passar, e não os demônios. Não eram os demônios que tinham que passar essa mensagem. Por isso que ele repreendia. Deixa eu falar um negócio engraçado para vocês. A maioria de vocês sabe que eu sou dentista e trabalho com cirurgia. Acho que a maioria de vocês sabe que eu trabalho muito com aquela cirurgia, com o procedimento de tirar a papada dos outros, das meninas, das mulheres. E assim, é um negócio tão louco a forma como elas procuram por isso, que algumas não sabem nem o que eu sou. Assim, elas não sabem nem se eu sou médico, se eu sou dentista, se eu sou curandeiro, feiticeiro, tipo açougueiro. Não todas, né? Mas assim, algumas não sabem. Sabem o quê? Sabem que vai lá que ele sabe tirar a papada. É isso aí. O que ele é? Não sei. Tanto que assim, vários me chamam de médico, eu também não fico corrigindo todo mundo, porque, nossa, já pensou? Tá bom, chama se você quiser. E eu imagino alguma coisa parecida assim com aquelas pessoas que estavam procurando Jesus. Eu tenho certeza que a maioria ali não sabia que ele era o Santo de Israel, o Filho de Deus, mas sabia que ele curava e que ele tirava demônios. E foi desse jeito que elas procuraram por Jesus ali naquela noite. O texto continua então a partir do versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Olha isso, gente, vou ler de novo o 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, porque junto com alguém que precisa, vem a família dos acompanhantes, né? Então vem o acompanhante, vem todo mundo. E toda a cidade se reuniu na porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Os demônios, né? A gente já falou sobre isso. E foi uma noite de cura, ali na porta da casa de Pedro. Quase que alguém colocou uma placa assim de UBS central, né? Só não puseram porque no UBS nem cura tanto assim, né? Imagina, quando o Pedro está doente, cara, a gente vai lá no médico. Nossa, você pega a senha, até chamar. Imagina. Imagina quando tanto de senha que não distribuíram lá. Porque a cidade inteira estava ali, e ele também não quer só, quer ouvir história, quer conhecer quem que é o homem. Né? Jesus tem uma mensagem para passar. Né? Jesus se importava com as pessoas, conversava com as pessoas, né? Ouvia as histórias, se envolvia com as histórias. Né? E foi uma noite de cura ali naquela cidade. Cafarnaum teve seu momento de saúde. E lembrando do pano de fundo que a gente estuda o Evangelho de Marcos, que é o livro do profeta Isaías, né, esse pano de fundo, quando o profeta Isaías, no capítulo 53, fala a respeito daquele que haveria de vir, Jesus,
Ele disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E foi isso que Jesus fez com Cafarnaum naquela noite. Pensou se tivesse fantástico naqueles dias? No domingo? O da Atena, o que o da Atena ia pedir? Ia pedir imagem, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora, para mim, o que fica mesmo desse momento de Jesus ali em Cafarnaum, eu não sei como é que foi em todo mundo, como é que a coisa aconteceu ali com todo mundo, mas para mim fica muito forte o que aconteceu com a sogra do Pedro. A transformação física e espiritual que ela experimentou. Eu não posso dizer que todos aqueles doentes receberam a mesma transformação espiritual ou endemoniados. Eu não posso dizer isso porque o texto não diz, não fala nada sobre isso. Mas a sogra do Pedro recebeu essa transformação. E aí alguém poderia pensar assim, agora o ministério de Jesus ficou fácil, mais fácil, porque agora ele está conhecido. Coisa difícil é a gente ficar conhecido por alguma coisa que a gente faz bem. É difícil ser reconhecido por algo que você faz bem. Demora. E numa noite Jesus conseguiu isso. Olha como o ministério dele facilitou. Jesus agora está famoso, coisa que ele não estava no começo do livro. Agora ele está famoso. Uma cidade inteira sabe quem ele é. E os arredores das cidades, como ele, no dia seguinte já estaria, o pessoal já ia estar sabendo. Facilita o trabalho. Acontece que olha o que Jesus fala. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. E Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Olha a resposta de Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim para Pedro: peraí, Pedro, peraí. Eu vim aqui para trazer a minha mensagem. Eu conheço o coração desses homens. Eles estão me procurando por benefício próprio. Eles estão me procurando porque eles querem tirar vantagem sobre mim. Não é essa a minha mensagem, Pedro. Eu preciso levar a minha mensagem, que vai muito além da fama que eu estou conquistando aqui nesse lugar. Quando Jesus fica famoso, por ter ficado famoso naquela noite, sabe, eu imagino assim, se de repente um de nós estourasse lá no norte e ficássemos famosos mesmo, famoso forte. Dá uma olhada no que foi que Jesus fez quando ele começou a receber a sua fama. Ele não fez nenhuma exibição. Sabe o que ele fez? Ele procurou um lugar deserto, quietinho, para fazer o quê? Para orar. Satanás continuava tentando entregar para ele um show, uma exibição, mas não foi para isso que ele veio. A cura fazia parte de um projeto maior, não de um exibicionismo. Expulsar os demônios fazia parte de um projeto maior, não exibicionismo. Quando Pedro diz assim, todos estão te procurando,
quase que consigo imaginar o Senhor Jesus perguntando assim para Pedro: tá, Pedro, mas eles estão me procurando para quê? Para quê? Essa mesma pergunta eu estendo para mim e para você. Porque até hoje os homens estão procurando por Jesus. Mas estamos procurando para quê? Procuramos por Jesus porque identificamos em nós um monstro chamado pecado, do qual nós precisamos ser salvos. Ou nós procuramos por Jesus apenas para encher as nossas barrigas, darmos de ombro e irmos embora? Procuramos por Jesus pelo que Ele é, por quem Ele é, ou pelo que Ele faz por nós? E se Ele não fizer? E se Ele não fizer? Porque essas histórias de cura são lindas, elas são fortes. Esses depoimentos, esses testemunhos de cura, eles são muito fortes, mas deixa eu te perguntar uma coisa: e se Ele não curar? Continuamos procurando por Ele? E se Ele não resolver? Continuaremos procurando por Ele? E se Ele não resolver? Eu não sei o que é que o teu estômago tem necessidade, eu sei do meu, e eu gostaria muito que ele resolvesse algumas situações para mim. Muito. Mas e se ele não resolver? Continuarei procurando por Ele pelo que Ele é? Jesus Cristo mudou o meu viver de dentro para fora ou só pelo lado de fora? Vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Foi para isso que eu vim, pela mensagem, a salvação de almas, salvação pela cura de almas, para que um dia os nossos problemas sejam de fato resolvidos na presença dEle. Mas aqui, se Ele não resolver ainda, que Ele seja procurado e glorificado por nós da mesma forma. A gente canta: não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Quando a gente canta isso, a gente está dizendo assim: olha, não me guio por vista, tanto faz o que o Senhor fizer. Se Ele fizer, se Ele não fizer, continua com o meu coração alegre na presença dEle. Seja assim, que nós o procuremos pelo que Ele é, pela transformação que Ele faz dentro de nós, ainda que não apareça a solução imediata daquilo que a gente tanto quer, mas que o monstro do pecado se faça morrer pela presença de Cristo, pela transformação dele nas nossas vidas.